Oi, eu sou a Carol Santoyan e hoje nós vamos analisar uma cena inesquecível de Tubarão. Primeiro vídeo do canal do ano e eu trouxe aqui um assunto, uma cena, um filme muito especial pra mim, que na verdade foi um filme que, pasmem, eu só assisti ano passado, em 2020. Carolina não tinha assistido Tubarão, falei, que absurdo, vamos rever isso, assisti Tubarão, fiquei absolutamente viciada do tipo, por que eu nunca assisti isso antes? E como eu falei ano passado, eu fiz um vídeo aqui sobre como escrever uma boa cena, né? Quais são os elementos que uma boa cena precisa ter. E eu até falei que seria muito legal se a gente analisasse todos aqueles tópicos que eu coloco nesse vídeo em uma cena específica pra gente ver como se aplica, né? E aí eu pensei, vamos começar o ano já fazendo isso, já quitando aí essa dívida que eu deixei com vocês em 2020, pra gente analisar a cena mais famosa, eu acho que é a cena mais famosa de Tubarão, que é a cena que nós temos o protagonista, o xerife, ele observando pra saber o que vai rolar, se realmente aquela praia tá segura, se ele tá ali naqueles questionamentos e naquela tensão, e nós vamos ter de fato a primeira morte explícita ali para aquelas pessoas daquela ilha. Então é muito importante dois recados já. Primeiro, a gente vai rolar um spoiler aqui, essa é uma das principais cenas do filme, é muito famosa, mas se você for como eu, que não tinha assistido Tubarão até 2020 e ainda não assistiu 2021, corre, assiste, volta aqui para assistir esse vídeo depois, mas é um spoiler leve, tá, gente? É um spoiler de começo de filme. Essa cena, ela tá ali um pouco depois dos 10 minutos de filme, então não é uma coisa muito absurda. A segunda coisa é, se você não está inscrito nesse canal, aproveita essa chance que o universo tá te dando de assistir esse vídeo e já começar 2021 com mais o quê? Mais entendimento sobre cinema, para você que quer se tornar roteirista, se tornar um roteirista mais capacitado, porque aqui a gente troca conhecimento, enfim, faça parte dessa comunidade, se inscreva aqui no canal, que eu posso te garantir que esse ano teremos o dobro, o triplo de conteúdo que tivemos ano passado. E não foram poucos conteúdos que tivemos aqui ano passado. É importante a gente falar que aqui, diferente do que eu faço no quadro Roteiro na Prática, eu não vou ler com vocês o roteiro, a gente vai partir de uma análise mesmo da cena, como ela tá no filme, e é uma análise a partir de alguns tópicos básicos da cena. Como a gente vem discutindo aqui no canal sobre cena, o que uma boa cena precisa ter, a gente entende que uma boa cena, ela é uma unidade dramática, ou seja, ela vai ter ali um início, meio e fim, ela vai ter um arco, enfim, de alguma forma a gente vai entender que ela tá saindo de um ponto A para um ponto B. Quais são esses tópicos que a gente vai analisar aqui? Primeiro, o que o filme no geral, né, tá contando pra gente, qual é o objetivo desse filme? E aí, visão macro que eu sempre falo. E aí, 2, qual é o objetivo dessa cena? 3, qual é o objetivo do protagonista nessa cena? 4, qual é a força antagônica que tá agindo ali naquela cena que impede que o protagonista consiga desenvolver o objetivo dele ali naquela cena. E 5, como é que termina? Ou seja, qual é o arco, né? Começa e termina como? Qual é esse movimento que a cena tá fazendo, tá mostrando ali pra gente. Então nós vamos analisar a cena da morte na praia de Tubarão, que é uma cena muito icônica do filme, e eu acho que é a primeira coisa que a gente já pode, né, se perguntar, e é uma pergunta que vai ter uma resposta mais objetiva, que é o que o filme tá contando e qual é o objetivo de Tubarão. A gente tá falando de um filme que tá ali na narrativa clássica, o herói, né, que é o xerife, ele tem um objetivo muito específico, que é derrotar é ótimo, mas que ele quer deter, ele quer pegar esse tubarão, porque ele tem como dever proteger aquela ilha, enfim, aquelas crianças, aquelas pessoas. Até aí tudo bem, se é que existe tudo bem nesse até aí, mas o que agrava a situação? A gente vai estar numa ilha que é muito turística, que atrai muitos turistas no verão, a gente já entende que é verão, que eles estão indo para o feriado de 4 de julho, tem um monte de turistas chegando. O prefeito, ele não quer que fechem as praias, e também tem as pessoas dos comerciantes, o pessoal da ilha, que também acha que vai perder muito se as praias ficarem fechadas. E aí a segunda pergunta que a gente se faz, né, é qual é o objetivo dessa cena quando a gente analisa a estrutura do roteiro. É muito interessante a gente pensar, como eu sempre falo, que as cenas, elas são como tijolinhos. Você vai ter a planta, né? O que eu quero construir aqui, né? Que é o seu objetivo com o roteiro. E aí a gente vai colocar os tijolinhos que
se organizam de acordo com esse seu objetivo. E como aqui a gente falou que o objetivo de Tubarão se encaixa em uma narrativa clássica, a gente tá ali falando do quê? A gente tá falando de causalidade lógica, a gente tá falando de ação e reação. Então, por ser um tijolinho dentro dessa planta, né, que foi projetada para trabalhar dessa maneira, com certeza essa cena vai avançar a história. Então vamos aqui só recapitular um pouquinho pra gente chegar até essa cena e vocês entenderem como essa cena é importante e como o jeito que ela é desenvolvida também é importante. A gente vai ter a abertura do filme, né, vai ter década de 70, uma galera ali na praia, etc. Aí tem um casalzinho que resolve se afastar. Aí a menina começa a correr e o cara fala, não, peraí. Ela começa a correr e aí ela entra no mar. E ele não consegue alcançá-la e fica ali perto da água, dorme, enfim, e não vê a menina. E só nós, a audiência, vemos que ela é atacada por um tubarão. É importante isso, porque assim de cara a gente já entende que só a gente sabe disso. Essa cena também é interessante porque logo de cara a gente já entendeu quem é o antagonista, beleza? E aí depois corta para o xerife com a família, na verdade com a mulher dele. A gente entende que ele é xerife, que eles são novos ali, que é o primeiro verão dele ali, a gente entende que é uma ilha, tudo pelo contexto. Aí ele recebe uma ligação do trabalho falando que tem uma menina desaparecida. Aí a gente depois vai ver o xerife conversando com aquele menino que tava lá com a menina na praia, mas ele não viu nada, enfim, não sabe o que aconteceu com ela. E ali na praia, eles descobrem o corpo da menina perto do mar, e aí a gente vê que tem pedaços do corpo. E aí é isso, né? Chama o legista, vai pro escritório, pipipipopopó, e a gente entende que, na verdade, a possível causa de morte é por um tubarão. Ele fica desesperado, vai na loja para comprar as plaquinhas, né, para interditar a praia, e é muito interessante que enquanto ele tá andando pelas ruas, por aquela ilha, todas as pessoas param para falar com ele. E é muito interessante isso, você vai falar, gente, por que tem isso? Mas porque, na verdade, aquela ilha inteira depende dele. Então, de uma forma muito interessante, ele tá te falando, cara, só tem ele. Ele é a pessoa que resolve o problema. Quando dá um problema, é nas costas dele. E isso é muito importante também pra gente entender o que vai acontecer na cena da praia. O prefeito descobre que teve essa possível morte por um ataque de tubarão. E aí ele vai lá e fala com o xerife, xerife, o negócio é o seguinte, não dá mesmo pra gente manter essa narrativa. Ele não fala assim, mas ele fala quase assim. Aqui é verão, as pessoas querem ir pra praia, a gente vai receber muito turista, a gente depende disso. E aí ele pergunta pro cara, poxa, mas ele falou ali, ó, que provavelmente foi um ataque de tubarão. Aí o cara fala, não foi bem isso, pode ser uma hélice. Corta para, aí sim, a cena. E qual é o objetivo da cena que a gente vai analisar aqui? A gente tá num ambiente que as pessoas não sabem, né? Na ilha ninguém sabe que tem um tubarão. Estão querendo esconder isso das pessoas. O protagonista, que é o xerife, ele tá ali no impasse porque ele tá passivo mesmo, ele não sabe, ele tá num conflito, ele não sabe o que ele faz. E essa cena, o objetivo dessa cena é mostrar para os personagens, porque nós, audiência, já sabemos, é mostrar para os personagens que realmente tem um tubarão. E como eles vão fazer isso? Matando da pior maneira uma criança. Quando isso é exposto para aquelas pessoas e para o xerife, isso obriga o nosso protagonista a tomar uma atitude, ele precisa agir. E aí a gente vai então para a terceira pergunta. Qual é o objetivo do protagonista, né, do xerife nessa cena? O xerife, ele tá meio que ali, se a gente for falar qual é a ação dele, ele tá observando. Mas o objetivo dele é o que ele faz mesmo na profissão dele, que é proteger. Ele tá ali tentando controlar a situação, sabe? De olho, não, aquele ali, porque se acontecer alguma coisa, ele tá ali olhando. E depois a gente vai entender que é uma situação que realmente não tem muito como controlar. Aquela tensão que ele tá, a gente compra de uma maneira, tipo, cara, vai acontecer. Então, se ele tá falando com um cara e lá atrás tem uma criança, ele tá olhando pra criança, a gente também tá agoniado com a criança. Então é muito interessante como a gente consegue sentir esse personagem, sendo que a gente não tem quase nada dele verbalizando o que ele tá sentindo, nada. A gente consegue entender a tensão dele
porque a gente sabe que realmente existe um tubarão. Então, como a gente tá na perspectiva dele, a gente tá na tensão junto com ele, a gente também está nessa posição de observação, com todas as pessoas que entram no mar, e não são poucas, e a cena se demora mesmo, uma pessoa entrou, aí entra um cachorro, aí entra um menino, e a gente fica desesperada, meu Deus! Gente, sai, pelo amor de Deus, mas a gente novamente sabe porque a gente tá numa posição privilegiada. E aí vem a outra questão, qual é a força antagônica que tá ali? E essa cena, ela é essencial para construção, para uma boa construção desse antagonista. Por quê? Eu já falei pra vocês que, na minha visão, pelo menos, a gente potencializa o protagonista, o herói, a partir do adversário dele, a partir do antagonista, a partir do vilão, digamos assim. Se tiver estabelecido ali um arquétipo de vilão. Quanto mais forte ele for, melhor. A gente quer que o antagonista ele tenha força, ele seja difícil, sabe? Se for uma coisa meio boba, a gente não compra. E aqui, essa cena, ela é muito chocante. Da forma como ele é construída, toda a tensão que ela gera, porque ela não é uma cena tão curta, a gente vê as crianças, a gente tem a crescente da cena que a gente vê e a gente sente, putz, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Até a hora que a gente vê de fato aquilo acontecendo. Uma das forças antagônicas também que a gente pode notar nessa cena é a própria pressão, né, ali do governo local, do prefeito, que sabem, mas que desencorajaram o xerife a tomar qualquer atitude. Então, se ele pensava em tirar todo mundo da praia, ele tá de mãos atadas, então ele tá paralisado por conta dessas duas forças antagônicas. Por que essa construção é tão boa? Porque se a gente for para agora o quinto tópico e a gente analisar como começa e como termina, né, essa evolução, a gente pode dizer, lembrando lá do Maquis, que ele fala pra gente definir se é positivo ou negativo, a gente começa a cena positiva, a galera tá lá brincando na praia, tá todo mundo bem, sabe? Tá tudo ok. E aí a gente tem um desenvolvimento, que é, a gente trabalha com esse conhecimento prévio da audiência, que o protagonista ainda não tem 100% de certeza e as pessoas não têm certeza nenhuma. Então elas estão lá, na cara do perigo, e ele trabalha muito bem todos esses elementos. Uma criança vai, aí um grupo de crianças também vai, aí vai uma outra menina, aí ela começa a gritar e a gente entende que na verdade ela estava brincando com o namorado dela. Vão ter vários alarmes falsos que vão construindo esse arco também, até que o tubarão realmente mata o menino. E é muito interessante também porque a gente não sabe quem morreu. E o tempo todo a gente está tentando entender quem vai morrer. Será que é aquela mulher? Será que é aquele cachorro? Será que é aquele lá? Será que é aquela garota? E aí todo mundo vai pra água, as mães vão pra água buscar seus filhos. Quando ela volta, a única coisa que a gente vê é o bote do menino que tava ali. E a gente vê que tem uma mãe que tá faltando a criança que tava plantada lá no começo da cena. Então coisas que pareciam aleatórias, conversas que pareciam aleatórias, elas não estão ali aleatoriamente. É uma análise legal da gente fazer porque a gente consegue perceber aquela distinção que o Hitchcock falava tanto, né? De surpresa e suspense. E é aquele exemplo que ele dá da bomba, que é um exemplo famoso, que muito provavelmente vocês já ouviram. Quando você tem duas pessoas conversando e tem uma bomba embaixo da mesa, tem uma bomba ali, e elas estão conversando e de repente ela explode, isso é uma surpresa. Mas, se as pessoas estão conversando e a gente sabe que tem uma bomba ali, só que essas pessoas não sabem, mas nós, a audiência, sabemos, tudo que for falado ali, por mais trivial que seja, vai gerar uma tensão do tipo, cara, por que essas pessoas estão agindo naturalmente se tem uma bomba ali? Então é o fato delas não saberem que causa a nossa tensão, porque a gente sabe de um perigo que elas estão correndo que eles não sabem. Então é exatamente isso que acontece nessa cena. A gente sabe que tem um tubarão ali, mas as pessoas não sabem. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque muito provavelmente você gostou desse vídeo. Então, se você curtiu, você deixa o seu like. Se você não curtiu, você também pode dar o seu dislike. Você já ajuda o canal engajando de qualquer jeito. Enfim, eu desejo a todos vocês um excelente 2021. Aqui a gente analisou os principais elementos, né, de uma boa cena, aplicando eles a Tubarão. Se vocês gostarem bastante desse modelo de vídeo, a gente pode trazer outros exemplos. Eu tô muito empolgada para os conteúdos que eu quero dividir aqui com vocês esse ano. Acho que a gente tem muita coisa para aprender juntos. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau!